regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da liberdade de manifestação do pensamento e da informação. Artigo 1º. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Parágrafo 1º. Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou classe. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o governo poderá exercer a censura sobre os jornais ou periódicos, e empresas de radiodifusão e agências noticiosas, nas matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos executores daquela medida. Artigo 2º. É livre a publicação e circulação no território nacional de livros e de jornais e outros periódicos, salvo ser clandestinos, ou quando atentem contra a moral e os bons costumes. Parágrafo 1º. A exploração dos serviços de radiodifusão depende de permissão ou concessão federal na forma da lei. Parágrafo 2º. É livre a exploração de empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias, desde que registradas nos termos do artigo 8º. Artigo 3º. É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam políticas ou simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a sociedade por ações ao portador. Parágrafo 1º. Nem estrangeiros, nem pessoas jurídicas, excetuados os partidos políticos nacionais, poderão ser sócios ou particular de sociedades proprietárias de empresas jornalísticas, nem exercer sobre elas qualquer tipo de controle direto ou indireto. Parágrafo 2º. A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas jornalísticas caberão exclusivamente a brasileiros natos, sendo rigorosamente vedada qualquer modalidade de contrato de assistência técnica com empresas ou organizações estrangeiras que lhes faculte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter participação direta, indireta ou subreptícia por intermédio de prepostos ou empregados, na administração e na orientação da empresa jornalística. Parágrafo 3º. A sociedade que explorar empresas jornalísticas poderá ter forma civil ou comercial, respeitadas as restrições constitucionais e legais relativas à sua propriedade e direção. Parágrafo 4º. São empresas jornalísticas, para os fins da presente lei, aquelas que editarem jornais, revistas ou outros periódicos. Equiparam-se às empresas jornalísticas, para fins de responsabilidade civil e penal, aquelas que explorarem serviços de radiodifusão e televisão, agenciamento de notícias e as empresas cinematográficas. Parágrafo 5º. A qualquer pessoa que emprestar seu nome ou servir de instrumento para violação do disposto nos parágrafos anteriores, ou que emprestar seu nome para se ocultar o verdadeiro proprietário, sócio responsável ou orientador intelectual ou administrativo das empresas jornalísticas, será punida com a pena de 1 a 3 anos de detenção e multa, e de 10 a 100 salários mínimos vigorantes na capital do país. Parágrafo 6º. As mesmas penas serão aplicadas àquele em proveito de quem reverter a simulação, ou que a houver
determinado ou promovido. Parágrafo 7º. Estão excluídas do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo as publicações científicas, técnicas, culturais e artísticas. Artigo 4º. Caberá exclusivamente a brasileiros natos a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas transmitidos pelas empresas de radiodifusão. Parágrafo 1º. É vedado às empresas de radiodifusão manter contratos de assistência técnica com empresas ou organizações estrangeiras, quer a respeito de administração, quer de orientação, sendo rigorosamente proibido que estas, por qualquer forma ou modalidade, pretexto ou expediente, mantenham ou nomeiem servidores ou técnicos que, de forma direta ou indireta, tenham intervenção ou conhecimento da vida administrativa ou da orientação da empresa de radiodifusão. Parágrafo 2º. A vedação do parágrafo anterior não alcança a parte estritamente técnica ou artística da programação e do aparelhamento da empresa. Artigo 5º. As proibições a que se referem o parágrafo 2º do artigo 3º e o parágrafo 1º do artigo 4º não se aplicam aos casos de contrato de assistência técnica com empresa ou organização estrangeira, não superior a 6 meses e exclusivamente referente à fase de instalação e início de funcionamento de equipamento, máquinas e aparelhamento técnicos. Artigo 6º. Depende de prévia aprovação do CONTEL qualquer contrato que uma empresa de radiodifusão pretenda fazer com empresa ou organização estrangeira, que possa de qualquer forma ferir o espírito das disposições dos artigos 3º e 4º, sendo também proibidas quaisquer modalidades contratuais que de maneira direta ou indireta assegure à empresa ou organizações estrangeiras participação nos lucros brutos ou líquidos das empresas jornalísticas ou de radiodifusão. Artigo 7º. No exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação, não é permitido o anonimato. Será, no entanto, assegurado e respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, radiorepórteres ou comentaristas. Parágrafo 1º. Todo jornal ou periódico é obrigado a estampar no seu cabeçalho o nome do diretor ou redator-chefe, que deve estar no gozo dos seus direitos civis e políticos, bem como indicar a sede da administração e do estabelecimento gráfico onde é impresso, sob pena de multa diária de no máximo um salário mínimo da região, nos termos do artigo 10. Parágrafo 2º. Ficará sujeito à apreensão pela autoridade policial todo impresso que por qualquer meio circular ou for exibido em público sem estampar o nome do autor e editor, bem como a indicação da oficina onde foi impresso, sede da mesma e data da impressão. Parágrafo 3º. Os programas de noticiário, reportagens, comentários, debates e entrevistas nas emissoras de radiodifusão deverão enunciar no princípio e ao final de cada um o nome do respectivo diretor ou produtor. Parágrafo 4º. O diretor ou principal responsável do jornal, revista, rádio e televisão manterá em livro próprio que abrirá, rubricará em todas as folhas para exibir em juízo quando para isso for intimado, o registro dos pseudônimos seguidos da assinatura dos seus utilizantes, cujos trabalhos sejam ali divulgados. Capítulo 2 do Registro. Artigo 8º. Estão sujeitos a registro no cartório competente do Registro Civil das pessoas jurídicas. Inciso 1. Os jornais e demais publicações periódicas. Inciso 2. As oficinas, impressoras,
de quaisquer naturezas, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas. Inciso 3. As empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. As empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. Artigo 9. O pedido de registro conterá as informações e será instruído com os documentos seguintes. Inciso 1. No caso de jornais ou outras publicações periódicas. Alínea A. Título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo quanto a estas se são próprias ou de terceiros, e indicando, neste caso, os respectivos proprietários. A linha B. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe. A linha C. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do proprietário. A linha D. Ser propriedade de pessoa jurídica exemplar do respectivo estatuto ou contrato social e nome, idade, residência e prova da nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica proprietária. Inciso 2. No caso de oficinas impressoras, a linha A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. A linha B. Sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas. A linha C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes à pessoa jurídica. Inciso 3. No caso de empresas de radiodifusão. A linha A. Designação da emissora, sede da sua administração e local das instalações do estúdio. A linha B. Nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe, responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. No caso de empresas noticiosas. A linha A. Nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. A linha B. Sede da administração. A linha C. Exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. Parágrafo único. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas no registro no prazo de 8 dias.